Eu dirijo um quinta-roda, um caminhão pesado com uma carreta engatada atrás. Se as pessoas soubessem o quão difícil é frear uma dessas máquinas quando vêm embaladas, ninguém se jogaria na sua frente. Além disso, por ser um veículo longo, é difícil de ultrapassar. Meu falecido pai dirigia um igual, e foi ele quem me ensinou a cuidar também do veículo que vem atrás. Ele sempre dizia como respeitar, ajudar se possível e alertar sobre qualquer perigo adiante. Você é novo dirigindo em estrada, sabia que existe um código? Quem mais usa esse código somos nós que dirigimos caminhões de carga, principalmente porque somos nós que mais utilizamos a estrada. Isso não é aula de direção, mas vou te dar uma lição rápida. Quando você está numa estrada de 2 sentidos, um de ida e um de volta, e é de noite, o melhor é não ultrapassar. A escuridão engana e faz você acreditar que enxerga mais do que realmente enxerga. Mas se realmente precisar ultrapassar um caminhão, existe uma forma de avisar o motorista. Você liga a seta para a esquerda e ele entende. Se ele responder com a seta da direita, está dizendo que o caminho está livre e que você pode ir. Agora, se ele ligar a seta da esquerda, significa que vem carro de frente e que nem tente. Uma vez eu vinha de Manaus pela estrada livre, porque um companheiro nos avisou de um bloqueio no trânsito. Eu vinha sozinho, olhando os retrovisores de vez em quando. Ao longe vi que um Gol branco daqueles rebaixados vinha voando. Ele começou a colar em mim, e eu joguei a seta para a esquerda para avisar que vinha outro caminhão de frente. Mas o sujeito não entendeu ou não quis entender, e se jogou em cima de mim como se estivesse sendo perseguido. Eu ainda joguei a seta para a direita outra vez para avisar que ainda não dava para passar, e foi justamente então que vi os faróis do caminhão que vinha no sentido contrário, engolindo a pista. Mas o Gol não ligou. Abriu para a esquerda e passou entre o caminhão que vinha de frente e o meu pneu esquerdo, como se o espaço não existisse. Passou tão colado que senti o impacto do ar e até ouvi a lataria da minha cabine vibrar. Quando voltou para a minha faixa, entrou na minha frente, mas já vinha completamente descontrolado. Vi ele perder a aderência ali mesmo, até que o Gol girou bruscamente, cruzando na frente dos meus faróis. Eu freei com tudo, cerrei os dentes, e ainda assim senti meu caminhão querer sair um pouco. O Gol ricocheteou para a beira da estrada, cruzou a linha, saltou como se tivesse caído num vazio e desapareceu. Não se ouviu metal se partindo, nem impacto contra tronco algum. Nada. Avancei alguns metros e encostei. Desliguei o motor e fiquei parado. Mesmo que o sujeito tivesse procurado isso, ninguém é deixado jogado na estrada. Isso meu pai também me ensinou. Desci com a lanterna e caminhei até o lugar onde o Gol tinha sumido. Só encontrei mato deitado e um pedaço de para-choque quebrado, mas nenhuma luz ou carro. Foi como se nunca tivesse existido. Voltei com o coração batucando para o caminhão, peguei o rádio, passei o código da minha unidade e avisei que tinha presenciado um acidente, mas que após uma rápida inspeção, estranhamente não encontrei nada. Absolutamente nada. Houve um silêncio. Depois outro operador respondeu: "Não se assusta, companheiro. Por essa estrada dizem que às vezes aparece um carro fantasma que vai direto para o barranco e nunca encontram." Eu ia dizer para ele não falar merda, que eu tinha acabado de ver com meus próprios olhos quando ouvi algo lá embaixo. Foi um grito longo, doloroso, e depois um som de acelerada, como se alguém estivesse tentando ligar um carro. Minha espinha gelou. Peguei a lanterna e corri até onde tinha ouvido o grito. Desci a encosta com cuidado, porque o mato estava lamacento e havia áreas afundadas. De repente ouvi o grito de novo, dessa vez mais claro, e era um homem desesperado. Quando finalmente consegui ver algo entre a vegetação, notei que uma árvore caída cobria quase completamente parte da vala. Cheguei mais pelo lado e consegui ver o reflexo da lanterna na lataria de um carro. O Gol estava ali,
virado de lado e apoiado contra o tronco. Me aproximei pela única janela que não estava completamente travada. "Me ajude, por favor, me ajude", me disse um homem lá de dentro. Enfiei a lanterna pela abertura. Havia 2 pessoas, o motorista preso do torso para baixo e uma mulher meio apoiada sobre ele, segurando com força a perna dele. "Não se mexe, você vai se machucar mais", dizia ela com a voz tremendo. O motorista tentava se soltar desesperado. "Tira ela de mim! Ela não vinha comigo!" A mulher levantou um pouco o rosto. Tinha a testa machucada e um fio de sangue seco descendo pela sobrancelha. "Estou tonta, não vai embora", murmurou para mim. O homem voltou a gritar fora de si. "Ela não vinha comigo. Eu juro que ela não vinha comigo. Tira ela daqui!" Eu tentei processar aquilo. Entre o impacto, o carro prensado e os 2 presos pelas pernas, era normal que alguém entrasse em choque. Ela falava devagar, mas ele estava completamente alterado. "Calma, o carro está muito danificado e vocês estão presos. Precisam de um guincho. Vou avisar pelo rádio. Não se mexam." O homem me olhou como se eu fosse a última esperança dele. "Ela não vinha comigo", disse de novo. "Você está confuso", disse a mulher sem soltar a perna dele. Ele falava como alguém aterrorizado por outra coisa. Mas eu não via o que ele via. Para mim eram 2 pessoas presas, machucadas e confusas. Qualquer paramédico diria que a maioria reage assim. "Aguentem aí, volto em 1 minuto", disse e corri de volta para a estrada pegando o rádio no sufoco. "São 2 ocupantes, ambos presos. O carro está muito afundado. Alguém pode avisar a polícia rodoviária." Responderam que uma viatura já estava a caminho. Esperei com o pisca-alerta ligado. Não passaram nem 5 minutos quando a viatura chegou. Levei os policiais até o Gol. Um deles se abaixou para iluminar melhor o interior do carro. O corpo do motorista estava inclinado para o volante. O policial moveu a lanterna meio centímetro e ficou parado. "Ei, vem aqui um pouco", disse ao outro. O segundo se aproximou, iluminou também, e os 2 olharam para mim. "O senhor disse que eram 2, perguntou o primeiro já com outro tom. "Sim, os 2 estavam vivos quando eu cheguei. Ele gritava muito, e ela estava presa também." O policial iluminou meu rosto, como se quisesse ver se eu mesmo acreditava no que estava dizendo. "Porque aqui só tem uma pessoa, e o que ele tem não foi causado pelo carro." O policial aproximava a luz da lanterna do pescoço destruído do motorista. "Isso é uma mordida grande." Senti o calor subir pelo corpo. Os 2 policiais ficaram um momento em silêncio, ouvindo apenas o barulho distante da viatura. Ali deveria haver uma mulher, mas ela não estava. O motorista estava vivo quando eu saí, e agora tinha uma mordida horrível no pescoço. O outro policial me perguntou o que mais eu tinha visto. Algo estranho? Alguém por perto? Uma sombra ou um barulho? Neguei. A voz não saía da minha boca. "Nada", consegui dizer. Quando cheguei, os 2 estavam presos. A mulher dizia que tinha batido a cabeça e ele estava muito alterado, dizendo que não a conhecia. Eu achei que fosse choque. Os policiais se olharam. O primeiro fechou o bloco de notas com força. "Vamos embora. Aqui não tem mais nada a fazer." "Está morto", disse bravo. Nós 3 voltamos para a estrada. Quando chegamos à viatura, um deles começou a passar o relatório pelo rádio, falando em código, pedindo reforços e isolamento da área. O outro ficou comigo, olhando para a estrada escura de onde vinha meu caminhão. "Quantos anos o senhor dirige?" perguntou. 20, respondi. Ele estalou a língua e assentiu, como se isso fizesse parte do problema. Nessas estradas acontece mais coisa do que as pessoas querem aceitar. Isso nunca sai nas notícias, acrescentou em voz baixa. E se o sujeito gritava que aquela mulher não vinha com ele, o senhor devia ter acreditado.
talvez fosse verdade. Meu pai fez de tudo na vida. Ele foi padeiro, boxeador e durante alguns anos dirigiu caminhões de passageiros. Sempre pensei que motoristas, sobretudo aqueles que já percorreram rotas diferentes, são os melhores portadores de histórias. Você já conversou com algum deles alguma vez? Meu pai tinha uma rota que atravessava grande parte do estado. Trabalhava para uma empresa de transportes pequena, discreta, com veículos que já começavam a mostrar a idade. Uma vez ele sofreu um acidente, assim nós chamamos. Mas quem conhece como algumas coisas funcionam no norte do país, sabe que essa palavra muitas vezes encobre mais do que revela. Depois disso, ele deixou a empresa e conseguiu chegar a um acordo com o chefe para comprar o caminhão que vinha dirigindo havia anos. Transformou-o em seu sustento. Alugava para excursões escolares, transporte de funcionários, viagens particulares e o que dá origem a esta história, o transporte de cortejos fúnebres. Um cortejo fúnebre é aquele trajeto final que acompanha uma pessoa falecida, do velório até o cemitério. Não é apenas um percurso, é um ritual em movimento. Meu pai não tinha um carro funerário, e o caminhão era o que ele usava para tudo. Não era adaptado, não tinha modificações especiais, mas quando alguém o contratava para um funeral, ele o preparava com a ajuda dos meus irmãos. Colocavam guirlandas de flores de plástico na parte da frente, cobriam as janelas com tecidos escuros e colocavam laços pretos nos retrovisores. Às vezes também penduravam uma fita em forma de cruz na porta de entrada. Por dentro, o caminhão continuava igual. Naquela noite ele ia cheio de gente que não dizia uma palavra, apenas olhavam pela janela ou para o chão. Cabia ao meu pai conduzir aquela procissão como se estivesse dirigindo através de um sonho, sem buzina, sem música, sem dizer uma única palavra. Era mais um trabalho, mas com outro peso, e ele sabia disso. Dessa vez o cortejo saiu pouco mais de 1h30 de distância. Saíram da cidade mais tarde do que o previsto por estarem esperando pessoas. Esperar sempre o deixava de mau humor. Há lugares, sobretudo para o norte, onde não convém ir tarde, e os motivos variam conforme quem conta. Aparições, dizem alguns. Crime organizado, dizem outros mais práticos. E acidentes, diz todo mundo. Meu pai garantia que não era um traslado complicado e levava pouco mais de 1 hora. Uma rota que ele conhecia de cabo a rabo. Quando finalmente a última pessoa subiu no caminhão, partiram. Era exatamente o pôr do sol. Ele tinha o costume de tirar uma soneca antes de qualquer viagem. Mesmo que fosse meia hora, já bastava para sair descansado. Mas dessa vez mal pegaram a estrada, e meu pai começou a se sentir estranho. Não era sono nem cansaço físico, era outra coisa, como um pesadelo que não aparecia por fora, mas que se sentia por dentro. Ele diz que entrou naquele estado em que a gente está acordado, mas ausente, dirigindo no automático, como se as mãos lembrassem o trajeto, mas a mente estivesse muito longe. A estrada era quase reta, e o caminhão avançava suavemente, até que algo mudou. De repente, sem entender como, ele percebeu que já não estava na estrada para o cemitério. O asfalto havia sido substituído por um caminho estreito de terra, ladeado por vegetação densa. Olhou para a frente e não reconheceu nada. Sentiu-se como se estivesse dentro de uma cápsula, pois os sons ao redor eram abafados, distantes, como se viessem do outro lado de uma parede. Virou um pouco o rosto e viu que havia pessoas em pé ao seu lado. Falavam com ele, alguns tocavam seu ombro, mas ele não os ouvia, nem sentia o contato. Era como quando a pressão cai de repente e aparece aquela sensação de flutuar. Aquele desligamento da realidade sem aviso. De repente voltou a si, como se alguém tivesse puxado sua alma de volta para o corpo. Eram os passageiros que o sacudiam,
pedindo com urgência que ele parasse. O caminho não era o correto, todos sabiam, todos menos ele. Ele freou bruscamente. Não lembrava de nada. Tinha estado em transe, mas mesmo assim continuou dirigindo. Os passageiros estavam apavorados. Ninguém gritava, mas os olhares diziam tudo. Meu pai não soube o que dizer, mas as mãos tremiam. Ele nem teve voz para pedir desculpas ou explicar por que tinha saído da estrada. Pediram que ele abrisse as portas e então aconteceu algo que ele nunca esqueceu. Entre 2 homens e 2 mulheres, tiraram uma pessoa do caminhão, talvez desmaiada. Arrastaram-na com cuidado até uma vala à beira do caminho e a jogaram lá. Depois subiram rapidamente no caminhão e ordenaram que ele arrancasse. Sem saber por que, ele obedeceu. Deram a volta mais à frente, tentando retomar o caminho correto. Ao passar pelo mesmo ponto onde tinham parado, viram uma enorme bola de fogo no meio do campo, uma combustão estranha que iluminou o interior do caminhão por alguns segundos, deixando sombras marcadas nos rostos. Ninguém disse nada. Já de volta à estrada, meu pai fez as contas. Tinham passado pelo menos 10 minutos fora do caminho. 10 minutos dos quais ele não se lembrava. 10 minutos com o corpo ao volante, mas a consciência em outro lugar. Enquanto o caminhão retomava a rota, uma mulher, a que viajava logo atrás dele, inclinou-se para a frente e falou com ele pela primeira vez em todo o trajeto. Ninguém percebeu, disse ela, mas lá tinha subido uma pessoa a mais. Foi uma das primeiras a embarcar e sentou-se bem na frente. Disse que desde que entrou, essa mulher foi se aproximando pouco a pouco dele, ficou muito perto e começou a falar no ouvido dele. Todos acharam que ela o conhecia, mas pouco depois ele saiu da estrada. Alguém teve coragem de perguntar para onde ele os estava levando, mas ele não respondeu. Outros se levantaram para observá-lo e ele estava acordado, mas desligado. E então notaram o que a mulher tinha na boca. Ela não falava, mas um murmúrio parecia dar para ouvir. Era uma bruxa, e de alguma forma o tinha hipnotizado para tirá-los da estrada. Quando chegaram ao cemitério, os outros já esperavam havia horas. A primeira coisa que perguntaram foi se estavam bem, o que tinha acontecido e por que tinham demorado tanto. Meu pai, com as mãos ainda no volante, continuava orando. O suor escorria pelas costas. Foi então que ele ouviu uma voz ao fundo, entre as pessoas que vinham caminhando para a frente para descer do caminhão. É culpa da garota que veio grávida para um enterro. Ela atraiu a bruxa, disse uma mulher mais velha, sem levantar a voz. As grávidas sempre atraem. Meu pai ficou no caminhão, deitado em 2 bancos, esperando o enterro terminar. Não dormia, mas tentava se desligar um pouco do ambiente pesado que se respirava desde que pegaram a estrada. Foi então que, mesmo de olhos fechados, percebeu um brilho vermelho intermitente. No começo pensou que fosse alguma lâmpada ou o reflexo de um carro, mas era algo com mais vida. Ele se sentou, olhou pela janela e viu. Havia bolas de fogo se movendo ao redor do cemitério. Não muitas, só umas 4 ou 5. Flutuavam baixo, avançando em círculos lentos, como se estivessem vigiando o terreno. O brilho não era forte, mas suficiente para marcar as lápides e as cruzes de ferro. Não faziam barulho, não se aproximavam do centro, apenas rondavam como abutres. 3 senhoras apareceram diante do caminhão. Meu pai se assustou porque não as viu chegar. Vinham acompanhando a grávida e, em nome de quem o tinha contratado, pediram que ele a levasse de volta o mais rápido possível. Eles partiram sem fazer muitas perguntas e chegaram em segurança. Bom, esse é o relato que eu tenho para vocês hoje e espero que lhes deem arrepios, assim como dá em mim. É uma história bizarra essa do meu pai.
Eu me lembro que quando demos a notícia à família de que iríamos ser pais, a primeira coisa que disseram para a minha esposa foi que ela se preparasse para os desejos. E como uma previsão, foi uma das primeiras coisas que ela experimentou. Um dia levantou às 2 da manhã obcecada pela ideia de se empanturrar com uma fatia de pizza de qualquer lugar. Procurei na internet e descobri que havia uma pizzaria aberta 24 horas aberta. Nós tínhamos carro, então por que não? Você não conhece um pai de primeira viagem com a esposa grávida. Eu queria agradá-la ao ponto do exagero. Ela foi dormindo no banco do passageiro, levemente reclinada para trás. Chegamos e comemos. Ela mandou para dentro 4 fatias e um sorvete. Eram 3 da manhã quando deixamos a mesa. Pagamos a conta e voltamos para o carro. Não sei por que ou como, mas peguei uma saída errada e acabamos quase fora da nossa cidade. Mas bem, tínhamos o carro e repetíamos isso para nos tranquilizar. Se tem gasolina, dá para dar a volta. Só que aquele lugar para onde saímos não era nada apropriado para dar a volta. Acho que estávamos atrás da rodoviária. Não sei, mas era uma parte onde só há movimento de dia naqueles armazéns. Eu pensava que se continuasse em linha reta, em algum momento faria o retorno. Só que acabei entrando em um bairro que cada vez parecia mais inseguro. E com ela ao meu lado, de repente ela começou a ficar nervosa. Aumentei a velocidade, mas nada exagerado. Lá adiante dava para ver um viaduto e eu disse em voz alta. No instante seguinte algo bateu no carro, mas não pense que fomos pegos 100% de surpresa. Nós vimos o que foi e vimos o momento em que aconteceu. Uma pessoa pulou na frente do carro para que nós a atropelássemos, e por mais que eu tentasse desviar ou pisar no freio, acertei em cheio. Minha esposa estava tremendo, mas de raiva. Ela me disse para irmos embora, pois o sujeito tinha pulado de propósito e que parecia um esquema de acidente. Eu também vi assim. Vi que ele estava esperando ao lado da via e se colocou na nossa frente quando já era impossível frear. Mesmo assim, o corpo tinha voado pelos ares, dado algumas voltas e caído no concreto. O para-brisa quebrou, mas do meu lado dava para ver até a fumaça que o corpo soltava sobre a rua. Eu não sabia o que fazer. Honestamente, não queria deixar alguém ferido no meio da rua, mas ela insistia que iam tornar a nossa vida impossível. Indeciso, pisei um pouco no acelerador e então eles começaram a aparecer. Vamos embora, disse ela chorando, e eu pisei no acelerador, mas eles fecharam o caminho imediatamente. Era o que ela dizia, mas algo muito mais aterrador do que apenas uma encenação para cometer uma fraude. Eram 3 pessoas, 2 delas não tinham rosto e a terceira não tinha cabeça, e caminhavam como se nada estivesse acontecendo. Foi uma aparição perturbadora. Eles estavam na minha frente e eu conseguia vê-los bem. Meu coração parecia que ia sair pela boca, porque não sentia apenas que era uma situação de perigo. Era algo de outro mundo, algo de um filme de terror. Os que não tinham rosto, não imagine como um ovo liso. Havia cavidades e havia sombras. Parecia que o rosto tinha sido arrancado e que algumas partes ficaram expostas e outras seladas, como se só faltasse uma peça. O que não tinha cabeça era pior ainda, pois não parecia nem uma fantasia nem uma ilusão de ótica. Sabe-se lá que porra era aquilo que encontramos, mas a verdade é que em um instante, meu instinto de proteção e sobrevivência despertou. Comecei a acelerar, mesmo quando eles se colocaram à frente. O que estava no chão e tinha sido arremessado começou a se arrastar para ficar na frente do veículo. Disse à minha esposa para fechar os olhos e tapar os ouvidos. Passei por cima dele e fez um barulho horrível. Comecei a ganhar velocidade, mas a uns 5 metros vimos algo lá em cima que começou a descer. Era uma pessoa também, ou algo com essa forma, mas eu não poderia garantir que fosse algo vivo. Tudo o que vimos naquela noite parecia ter saído de um pesadelo. A coisa que desceu de cima caiu no teto do carro e nos fez perder o controle por um momento,
até que finalmente conseguimos deixar aquela área para trás. Depois disso, não entramos mais em lugar nenhum. Coloquei o mapa no telefone e saímos para a casa. Na verdade, já estávamos a 5 minutos quando pegamos a avenida e minha esposa começou a chorar, mas de forma descontrolada e inconsolável. Ela se segurou porque disse que sentiu muito medo, mas percebeu que quanto mais medo sentia, mais eles se aproximavam. Paramos em um bar e deixei que ela chorasse e chorasse até se sentir melhor, e só então fomos para casa. Por medo do que nos aconteceu daquela vez, minha esposa segurou aqueles desejos até nossa filha nascer. Isso aconteceu há cerca de 7 anos, e sinceramente ainda não me sinto bem falando sobre isso. Para dar um pouco de contexto, meu chefe, que também é meu padrasto, administramos um serviço de entregas aqui no Reino Unido. Estamos acostumados a longas jornadas, paradas durante a madrugada e a ter que dormir dentro da van entre um trabalho e outro. Nada disso é incomum. Mas o que aconteceu em Bridgeport foi: nós tínhamos acabado de finalizar uma entrega tardia e decidimos parar para passar a noite em um pequeno estacionamento escuro, escondido em um vilarejo tranquilo em Dorset. O lugar era isolado, não havia postes de luz por perto nem casas com vista para o estacionamento. Só havia árvores e cercas vivas. Parecia o lugar perfeito para conseguir algumas horas de sono antes da corrida do início da manhã. Fizemos o que sempre fazemos: fumamos um cigarro, tomamos café, conversamos um pouco e depois subimos para nossas camas na van e nos acomodamos. A van estava trancada, as cortinas fechadas e tudo parecia normal. Por volta das 3 da manhã ouvi um som de batidas. Vínhamos da janela do lado do passageiro. Eu estava meio dormindo e ignorei, presumindo que fosse um galho de árvore ou algo raspando no vidro. Virei de lado, puxei o cobertor para mais perto e tentei voltar a dormir. Então aconteceu de novo. Toque, toque, toque. Dessa vez veio acompanhado de uma voz. Por favor, ajuda. Estamos perdidas. Você pode nos ajudar? Soava como a voz de uma menina jovem, de uns 8 ou 9 anos. Isso me despertou completamente. Meu primeiro pensamento não foi medo, mas preocupação. Nenhuma criança deveria estar sozinha àquela hora. Será que tinham fugido de casa? Do lado de fora da van estava uma menina usando um moletom cinza escuro, quase preto. A cabeça dela estava inclinada para baixo e o rosto escondido pelo gorro. Ela parecia pequena e frágil, alguém que realmente precisaria de ajuda. Por favor, ela disse, podemos usar seu telefone? Estamos perdidas. Havia algo errado. A voz não tinha vindo dela. Esfreguei os olhos, convencido de que ainda estava meio sonhando, e me virei para olhar meu padrasto. Ele estava completamente acordado, sentado ereto, encarando pela janela dele. Luiz é a pessoa mais cética que eu conheço. Ele não acredita em fantasmas, espíritos, criaturas estranhas e nada paranormal. É o tipo de homem que precisaria de provas bem na frente dele, e mesmo assim talvez tente negar. Em todos os anos que o conheço, nunca vi medo no rosto dele. Até aquele momento. Isso foi provavelmente a parte mais assustadora de tudo. Ver aquele homem com medo. Quando segui o olhar dele, percebi que havia outra menina parada do lado da van dele. Era ela quem estava falando. Precisamos usar seu telefone, ela disse de novo. Deixa a gente usar seu telefone. Abri a boca para perguntar ao Luiz por que ele não tinha respondido, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele balançou a cabeça lentamente, sem me olhar, com os olhos fixos na menina. Olhei de volta para ela e me arrependi imediatamente. Os olhos dela não eram olhos. Eram pretos, sem branco, sem pupilas e sem reflexos.
eram apenas uma escuridão infinita. Meu estômago afundou. Voltei o olhar para a menina do meu lado da van. Ela também tinha levantado a cabeça e os olhos eram iguais. Mas agora ela estava sorrindo, não de um jeito amigável, mas como um predador. E as batidas ficaram mais altas também. Deixa a gente usar seu telefone. Elas repetiam de novo e de novo. O tom havia mudado. Elas não estavam mais implorando. Estavam exigindo. Tudo isso aconteceu no espaço de uns 90 segundos. Mas para mim, pareceu que o tempo tinha desacelerado. À medida que meu coração disparava e o medo inundava meu corpo, o tempo parecia se esticar. Tentei me convencer de que aquilo não era real. Mas o som dos nós dos dedos batendo no vidro era inconfundível. Então a menina que falava assobiou. A garota do lado da minha janela mudou. Ela começou a andar de um lado para o outro ao longo da van, se movendo com espasmos e fazendo sons estranhos, quase animalescos. Meu sangue gelou ao ouvir aquilo. Quando eu estava prestes a gritar para que fossem embora, as duas meninas pararam ao mesmo tempo, em perfeita sincronia. Viraram-se juntas e caminharam calmamente para dentro da escuridão, desaparecendo sem dizer mais uma palavra. Não dormimos depois disso. Saímos do estacionamento pouco depois, quando já havia luz suficiente para enxergar a estrada, mas nenhum de nós falava muito. Luiz não tentou racionalizar, não fez piada, e vindo dele isso diz muita coisa. Eu sei que a maioria das pessoas não vai acreditar em mim, mas eu sei o que vi, e mais do que tudo, espero nunca mais vê-las novamente. Quando eu era adolescente, nos mudamos para uma casa geminada da era vitoriana em uma pequena cidade do Reino Unido. Casas no Reino Unido podem ter séculos de idade, e até mesmo uma casa da era vitoriana já presenciou sua cota de morte e tragédia. Então nos mudamos para Wyvern Terrace, e dava para perceber que os ocupantes anteriores tinham vivido ali por muitos anos. Isso foi nos anos 80, mas a decoração mais recente parecia ser do início dos anos 70, e grande parte era ainda mais antiga. A casa também tinha pertencido a um casal extremamente idoso. De qualquer forma, a casa tinha uma atmosfera bem estranha. Se você já morou em uma casa velha, sabe exatamente do que estou falando. Havia várias coisas esquisitas, como no quarto de hóspedes dos fundos, onde havia o que pareciam ser marcas de facadas, só que a quase 2,5 metros de altura no teto. O piso do andar de baixo era todo de parqué de madeira, com outra camada de piso de madeira por baixo, que descobrimos depois. E também havia uma lareira. Ela estava completamente fechada com tijolos e depois coberta com reboco, e lembro de mim e dos meus irmãos ficarmos decepcionados com isso, porque era triste ter uma lareira com aparência ornamentada, mas inutilizável. Quando perguntei ao meu pai sobre isso, ele disse que não fazia ideia e que provavelmente as chaminés das casas geminadas tinham entrado em mau estado de conservação. Não éramos a única casa da rua com a lareira lacrada. Avançando 6 meses, fiz alguns amigos no bairro. Dean e Daniele eram 2 dos meus melhores amigos, e meu irmão mais novo andava sempre com um garoto chamado Tom. Todos nós costumávamos nos encontrar no parque próximo e fazer o que crianças de 6 a 9 anos faziam nos anos 80. Um dia, Daniele me perguntou se eu conhecia a história da minha casa. Contei a ela o que eu sabia, e ela disse que não era isso. Havia uma lenda sobre a casa que vinha da época vitoriana, e todas as crianças do bairro conheciam. E agora era a minha vez de saber também. Dani não era do tipo que fazia pegadinhas ou brincadeiras, então ouvimos com atenção quando ela nos contou sobre um pequeno limpador de chaminés que tinha ficado preso no duto no final do século XIX, e de alguma forma ninguém percebeu que ele estava lá por dias. Não me pergunte como isso foi possível.
Eventualmente, enquanto a família estava sentada na sala, lendo e ouvindo o gramofone, ou o que quer que os vitorianos fizessem, houve um baque repentino na lareira e uma nuvem de cinzas. Como você já deve ter adivinhado, o corpo do pequeno limpador de chaminés tinha se soltado do duto e caído. Ele estava emagrecido, quebrado e mutilado. Mas, segundo a história, ele não estava morto. Ele se estendeu para fora da lareira e grasnou uma única frase para a família: "Eu caí, e então o menino morreu." Depois disso, eu e meu irmão fomos para casa e acusamos Dani de forma brincalhona de tentar nos assustar. Mas ela jurou que não estava mentindo e apenas nos disse para termos cuidado com o menino que caiu. Algumas noites depois, tive um sonho em que estava preso dentro da chaminé. Eu não conseguia me mover. Estava de cabeça para baixo de alguma forma e também tinha pleno conhecimento de que meus empregadores tinham me mandado para lá sabendo muito bem que eu ficaria preso e depois alegaram que eu tinha abandonado o trabalho. Não sei por que fizeram isso, mas essa era a informação que eu tinha. Não estou dizendo que isso foi uma premonição. Eu vinha lendo muito sobre limpadores de chaminés, órfãos e crianças de rua, desde que Dani nos contou a história do menino que caiu, então talvez isso tenha se alojado na minha mente. Mas também não estou disposto a descartar a possibilidade de que o menino de alguma forma tenha entrado em contato comigo, não depois do que aconteceu em seguida. Nas noites seguintes, sempre que eu estava assistindo TV com minha família na sala, eu ficava olhando para a lareira rebocada. Só de vê-la eu ficava apavorado. Para piorar, fomos atingidos por uma tempestade que, segundo diziam, duraria alguns dias. Então todo tipo de assobio e uivo fantasmagórico vinha de trás da chaminé fechada. Eu odiava aquilo, mas também me deixava confuso. Dani tinha me alertado para tomar cuidado, mas o que exatamente eu deveria esperar? A chaminé estava lacrada. No pior dos casos, e isso já parecia aterrador, eu ouviria o baque de um corpo invisível, certo? Consegui me convencer de que se isso acontecesse, eu conseguiria lidar com a situação. Talvez ele percebesse minha empatia por ele e, sei lá, o espírito dele encontrasse paz ou algo assim. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava sozinho porque meus pais tinham saído para assistir à apresentação de Natal da escola do meu irmão ou alguma porcaria dessas, e obviamente eu não ia. Então Dani e Dean vieram até minha casa e jogamos Mega Drive por um tempo, até que os dois tiveram que ir embora. Dean foi embora e Dani ficou parada na soleira da porta se despedindo. Olhando agora em retrospecto, acho que ela tinha uma quedinha por mim, porque sempre arranjava desculpas para ficar mais tempo quando éramos só nós dois, mas eu era completamente alheio a isso. O que eu não ignorei, porém, foi perguntar a ela sobre o menino. Expliquei minha confusão e perguntei qual seria a pior coisa que ele poderia fazer se o fantasma dele caísse pela chaminé, já que ela estava lacrada. Nunca vou esquecer as palavras dela. Não, ele pode cair de qualquer lugar. Aquilo me fez pensar no teto alto da casa vitoriana. Pensei na portinhola do sótão e pensei no outro duto da cozinha, que também estava lacrado, mas mais alto. Agradeci pela explicação e fechei a porta da frente. Virei-me e atravessei o vão do pequeno vestíbulo de entrada que ficava entre a porta da frente e a porta interna. Era um vestíbulo pequeno, com teto alto, cujo teto ficava fora de vista assim que você saía dele, por causa da forma como a parede era construída. Eu nem pensei nessa estrutura quando fechei a porta interna e dei alguns passos dentro da casa vazia e escura. Então, atrás de mim, ouvi o som de algo grande caindo no vestíbulo. E então ouvi a voz. Um pedido de ajuda. Me virei com o coração martelando no peito. A porta interna tinha uma janela de vidro na metade superior, então consegui me aproximar com cuidado e espiar por cima. Olhei pela janela, para baixo, para o vestíbulo, e não vi nada. Obviamente não havia nada ali. Soltei uma das maiores respirações de alívio da minha vida. Me virei e voltei para dentro da casa.
Então ouvi. Eu caí. Pela origem da voz, não vinha do vestíbulo. Foi então que caiu a ficha. Vinha de cima de mim. Aterrorizado, olhei para cima, e lá no teto, como uma aranha quebrada, estava o menino. A próxima coisa de que me lembro é acordar na minha cama. Meus pais estavam em casa, porque eu os ouvia indo se deitar. Fiz o possível para me convencer de que tinha ido dormir depois que Dani foi embora e que todo o resto tinha sido apenas um pesadelo. Eu me deixei levar por isso. Obviamente o menino não existia e consegui me convencer disso. Até o ano seguinte. O ano em que meu irmão faleceu de acidente de moto. Vi esse menino por meses, com certeza pela dor que eu sentia. Porém, um tempo depois, fiz tratamentos para depressão e aquilo foi embora de novo. Hoje em dia, tudo o que sei é que o paranormal existe sim. Eu geralmente sou bem lógico em relação a coisas assim. Trabalho à noite, passo com frequência longos períodos sem dormir e sei muito bem que a exaustão pode bagunçar a percepção. Ao longo dos anos já ignorei muitas sombras estranhas e formas passageiras, atribuindo tudo a nada mais do que o meu cérebro falhando. Mas este não é um desses casos. Isso aconteceu em plena luz do dia, com outras pessoas por perto, e é justamente por isso que eu realmente não consigo explicar o que vi. Vamos ver o que você acha. Eu estava fazendo um trabalho, consertando uma unidade condensadora em um bairro suburbano tranquilo. Estava calmo, sem nada digno de nota. Diretamente do outro lado da rua, uma mãe estava na garagem brincando com seu filho pequeno. Ela o empurrava em um daqueles carrinhos de plástico em que a criança senta, rindo, e tudo na cena parecia absolutamente normal e banal. Terminei uma tarefa e comecei a caminhar de volta para a minha van de trabalho, que estava estacionada ao redor da lateral da casa. Ao dobrar a esquina, de repente ouvi um grito estridente. Era aquele tipo de som que aciona imediatamente seu instinto de luta ou fuga quando você sabe que algo ruim está acontecendo. Sem pensar, apressei o passo e entrei totalmente no campo de visão da frente da casa para ver o que estava acontecendo. Meus olhos foram imediatamente para a mãe do outro lado da rua. Ela ainda estava lá, ainda empurrando o filho, completamente indiferente. Não tinha reagido de forma alguma. Só isso já foi perturbador. Então ouvi o som novamente. Desta vez vinha da frente da casa. Eu conseguia identificar exatamente de onde estava vindo. Virei a cabeça rapidamente na direção da casa, imediatamente à direita daquela onde estavam a mãe e a criança. E foi então que eu vi. Perto da frente daquela casa estava uma criança pequena, encarando diretamente para mim. A boca estava escancarada, aberta ao máximo, congelada no meio daquele mesmo grito horrível. Mas não foi o som que me paralisou. Foram os olhos. Eles eram completamente pretos. Não castanho escuros, não sombreados, totalmente pretos. A cavidade inteira dos olhos, sem branco, sem pupilas. Apenas preto. Nós ficamos nos encarando. Lembro do meu cérebro tentando desesperadamente racionalizar aquilo, mas nada fazia sentido. Olhei de volta para a mãe, absolutamente certo de que ela tinha que perceber que algo estava errado. Mas ela nem sequer levantou a cabeça. Continuou brincando com o filho como se nada de estranho estivesse acontecendo. E quando olhei novamente, a coisa acenou para mim. Não foi um gesto de chamar, mas um aceno lento, como se estivesse dizendo: "Eu sei que você está me vendo." Aquilo foi o suficiente para mim. Recuei devagar, com o coração disparado, e voltei até a unidade condensadora, me agachando ao lado dela como se estivesse me escondendo atrás de uma caixa de papelão. Fiquei ali por 5 minutos tentando me acalmar, tentando me convencer de que eu não tinha acabado de ver aquilo que sabia muito bem que tinha visto.
Quando finalmente criei coragem para espiar novamente ao redor da esquina, a criança, ou coisa, havia desaparecido. A mãe ainda estava lá, agindo completamente normal, sem qualquer consciência de que algo tivesse acontecido. E a rua parecia exatamente como antes, comum e sem nada fora do lugar. Terminei meu trabalho e fui embora o mais rápido que pude dentro do razoável. Quando cheguei em casa, contei à minha namorada o que tinha acontecido, ainda tentando minimizar enquanto explicava. Eu nem tinha terminado de falar quando ela disse: "Isso parece uma criança de olhos pretos." Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Depois que ela explicou o que supostamente eram, me senti enjoado. Detalhes demais coincidiam. Sendo sincero, ainda não tenho certeza do que vi naquele dia, mas havia algo profundamente errado em todo aquele encontro. E isso não me deixou bem desde então. Estou tranquilo em chamar isso de uma alucinação estranha, uma criatura folclórica ou o que quer que seja. Só espero nunca mais ver uma delas novamente.